em Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Diz assim o texto: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Semana passada nós iniciamos a série sobre conhecimento e realização. E nós vimos na semana passada que uma experiência verdadeira com Deus, ela vai impactar diretamente naquilo que eu sou e naquilo que eu faço para Deus. Quando eu conheço a Deus, e nós vimos que conhecimento na Bíblia não se trata apenas de você saber que existe. Quando você pergunta se a pessoa conhece uma outra pessoa, se ela já tiver visto ou souber quem é, ela diz que conhece. Mas na Bíblia, a palavra conhecimento, ela tem um significado muito mais profundo. Na Bíblia, a palavra conhecimento fala de intimidade. É tanto que quando Maria engravida, a Bíblia diz que Maria engravidou sem que José a tivesse conhecido. Porém, não é que José não sabia quem ela era, até porque eles eram noivos. A Bíblia diz que Maria engravidou sem que eles tivessem relação íntima. Então, quando nós falamos que quem conhece o seu Deus, isso impacta aquilo que nós somos e impacta aquilo que nós fazemos para Ele. Porque quando nós sabemos quem Ele verdadeiramente é, nós nunca vamos ter medo de fazer aquilo que Ele nos mandou fazer, e nem de nos tornarmos aquilo que Ele nos chamou para nos tornarmos, porque nós sabemos quem Ele realmente é. E hoje eu quero dar sequência na segunda mensagem dessa série e falar sobre pensar corretamente acerca de si mesmo. É sobre isso que esse texto nos fala. Sabe, sobre a importância de termos uma visão equilibrada acerca de nós mesmos. Paulo, ele fala exatamente sobre isso. E quando nós olhamos para esse texto, ele nos alerta para a importância de nós não pensarmos de nós mesmos além daquilo que nos convém. Ele diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Paulo está dizendo que nós não devemos nos sentir nem mais e nem menos daquilo que nós somos em Deus. É por isso a importância de nós conhecermos a Deus e conhecermos o propósito dele para a nossa vida, porque assim nós não vamos fazer nem mais e nem menos do que aquilo que ele nos chamou para fazer. A Bíblia diz que quando os levitas tentaram cumprir a função do sacerdote, a Bíblia diz que Deus chega para ele e diz: porventura não é suficiente eu ter levantado vocês para o ministério levítico, agora vocês querem também o sacerdócio? Deus estava dizendo para ele: será que vocês não se contentam com aquilo que eu chamei vocês para servir, com aquilo que eu chamei você para fazer? E aí é o desafio de nós entendermos o que Deus realmente nos chamou para fazer, porque assim nós não vamos fazer mais e nem menos, nós não vamos desejar ser mais e nem menos do que aquilo que Deus nos chamou para sermos. E com base nessa necessidade de nós termos uma visão equilibrada acerca de quem nós somos em Deus, eu quero ver com você alguns pontos, que geram uma verdadeira guerra dentro de nós, no sentido de descobrirmos quem nós realmente devemos ser. E o primeiro ponto que nós precisamos observar é o conflito entre orgulho e humildade. O orgulho, a Bíblia vai dizer que é a origem de todos os outros pecados. E ela vai dizer também que a humildade é a mãe de todas as outras virtudes. Se você observar, todas as nossas falhas, elas têm origem no orgulho, e todas as nossas qualidades, elas têm origem na humildade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, Paulo diz assim para Timóteo, ele está dando um conselho acerca de quem poderia assumir a posição de líder, de bispo, de pastor.
E Paulo diz assim no versículo 6, ele diz: não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Paulo, numa outra tradução, diz que não pode ser neófito. Neófito nada mais é do que novo convertido. Paulo está dizendo que ele orienta Timóteo sobre quem poderia ser estabelecido naquela posição. E ele risca o nome do novo convertido da lista. Qual o motivo? A sua vulnerabilidade de se tornar orgulhoso. Alguém que não tinha ainda o nível de maturidade para lidar com o cargo, com a posição, e poderia se tornar orgulhoso. Porque ele diz que foi o mesmo pecado que levou o diabo a cair quando era um anjo, quando era um ungido do Senhor, foi o orgulho. A Bíblia diz que ele era um anjo ungido, ele era um querubim ungido, ele era perfeito aos olhos de Deus, e o erro dele foi se tornar orgulhoso a ponto de desejar o lugar de Deus. E a Bíblia diz que, e Paulo nos deixa claro que todos nós, em todo ser humano, ele corre o risco de cair nesse mesmo erro, porque isso é algo inerente à nossa natureza humana. Aí ele diz, o orgulho, ele pode envolver qualquer pessoa, inclusive nós que temos o chamado ao ministério. Por quê? Porque quando você se torna um líder, quando você se torna um pastor, quando você se torna um líder de GC, quando você se torna um profissional bem-sucedido lá fora, isso não tira de você e nem de mim a nossa humanidade. Nós continuamos com a nossa natureza humana. Em 2 Coríntios 12, 7, Paulo ele deixa claro que até ele mesmo era suscetível a isso. E por esse motivo Deus colocou um espinho na carne de Paulo, para que ele não se tornasse soberbo nem orgulhoso, pelas revelações que Deus tinha dado a Paulo. Olha o que diz 2 Coríntios 12, 7. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. O próprio Paulo recebeu um espinho na carne que até hoje nós não sabemos o que era. Mas era algo que Paulo convivia constantemente, que Paulo não gostaria de ter. É tanto que ele pede para Deus 3 vezes, ele ora para Deus tirar, e Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque Paulo, esse espinho na carne era algo que não deixava Paulo esquecer de quem ele era, que não deixava Paulo se ensoberbecer. Porque antes desse versículo, Paulo vai dizer da experiência que ele teve com Deus. A Bíblia diz que Deus levou Paulo ao 3º céu. Ele viu coisas que nenhum outro homem viu. Ele teve experiências sobrenaturais que nenhum outro homem teve. E por causa dessas experiências, por causa dessas revelações, para que Paulo não se tornasse orgulhoso, para que ele não se ensoberbecesse, por causa do que tinha visto, Deus colocou nele um espinho na carne. E ele ora para Deus tirar, e Deus diz: não, se eu tirar, é pior para você. A minha graça te basta. Sabe, com isso a gente percebe uma realidade muito perigosa. A gente percebe que até mesmo uma experiência sobrenatural com Deus, até mesmo uma vida de intimidade com Deus, até mesmo, sabe, a minha vida, as minhas experiências que eu tenho com Deus, elas podem me empurrar para um lugar errado. Se a gente não tomar cuidado, às vezes as experiências que a gente tem com Deus, ou a maneira como Deus nos usa, ou algo que Deus faz na nossa vida, pode nos empurrar para o lugar errado, que é o lugar da soberba e do orgulho. É isso que acontece muitas vezes na vida do religioso. Você lembra quando Jesus fala da oração do pecador e do religioso? O religioso diz: Senhor, obrigado por eu não ser igual a ele. E o pecador diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. O religioso, ele se achava que por conhecer demais a palavra, sabe, que por ser, ele confiava na sua justiça própria.
As melhores experiências que nós temos com Deus, as experiências mais profundas que nós temos com Deus, também podem nos empurrar para o lugar errado, que é para o lugar da soberba e para o lugar do orgulho. E a Bíblia nos apresenta constantemente o orgulho como uma área que todo cristão deve ter cuidado. E por que nós devemos ter cuidado, pastor? Porque o orgulho não foi apenas o motivo da queda do diabo. O orgulho, ele é o motivo da queda de qualquer pessoa que trilhar por esse caminho. É um princípio, Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, ou seja, a soberba, vem antes da queda. Outra tradução diz que o orgulho precede a queda, a soberba precede a queda. Vem antes. Onde tiver orgulho, o próximo passo é o quê? Queda. Isso é princípio. E princípio a gente não quebra, a gente é quebrado por princípio. Então, às vezes a gente acha que só as pessoas lá fora correm risco de se tornar orgulhosos. Não. Às vezes a nossa caminhada com Deus, às vezes a nossa relação com Deus, a gente passa a se sentir mais santo do que os outros, a gente passa a se sentir, mais maduro do que os outros, a gente passa a se sentir melhor do que os outros, porque tem um nível de relacionamento com Deus, ou porque tem um tempo de vida com Deus, como se na verdade, na relação com Deus não vale a antiguidade, o que vale é a humildade, o que vale é a santidade, e santidade está relacionado com humildade, não com orgulho, não com soberba. E se a gente não tomar cuidado, a gente a todo instante pode estar sendo empurrado para esse lugar, onde a Bíblia apresenta como um lugar que precede a queda. Não só a queda de Satanás, mas de todos aqueles que enveredarem por esse caminho. Queridos, quantas pessoas, quantos líderes, quantos pastores, quantos ministérios não foram destruídos ou não ficaram pelo meio do caminho, porque depois de experimentarem um nível de crescimento, os líderes acabam se iludindo e achando que tudo aquilo que está acontecendo é por causa deles. Quantas pessoas, até mesmo na vida profissional, cristãos que crescem, que prosperam lá fora e acabam cometendo erro, deixando que os seus resultados, que o seu crescimento, que a sua prosperidade os empurre para um lugar completamente equivocado, onde eles perdem a percepção de que tudo aquilo é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus, e começam a se achar grandes, competentes o suficiente, cedendo ao orgulho e à soberba, e consequentemente cedendo à queda. A gente precisa aprender a lidar com as nossas fragilidades, sim, mas a gente precisa aprender a lidar com as nossas habilidades. Tão perigoso quanto a gente se achar um coitadinho, porque aí eu estou tirando de Deus o poder de me usar e de fazer aquilo que Ele pode fazer, eu estou deixando de crer nele. Tão perigoso é eu me achar bom demais naquilo que eu faço, a ponto de não reconhecer que tudo é pela graça e pelo favor de Deus. E quando nós cedemos ao orgulho, o diabo entra de férias. Como assim, pastor? Porque quando você cede ao orgulho, o diabo não precisa resistir a você, te atrapalhar em nada. Porque a Bíblia diz que o próprio Deus nos resiste. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Quando o orgulho entra no nosso coração, o diabo entra de férias na nossa vida, porque é o próprio Deus que passa a nos resistir. Aí eu te pergunto, quando o nosso problema é o diabo, não tem problema, porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se o nosso problema é com Deus, se é Deus quem está nos resistindo, quem poderá nos salvar? Chapolin Colorado, também não. Você percebe o quanto isso é sério? Por isso que a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Terrível coisa é ter o Senhor contra nós.
Então, o próprio Deus, sabe, tem pessoas, tem ministérios, tem vidas profissionais, tem pessoas que, o problema delas não é o diabo, o problema delas é Deus. Ah, pastor, mas Deus é o problema? Na verdade, entre aspas, o problema é Deus, porque o problema, na verdade, é o orgulho e a soberba que está fazendo com que Deus resista a ela, com que Deus não deixe ela avançar, com que Deus não deixe crescer. Por quê? Porque Deus não tem interesse em que nada daquilo que não glorifica o nome dele prospere. E a gente vai perceber isso numa história muito interessante. A gente vai perceber que o orgulho, ele rouba de Deus o devido reconhecimento que lhe é devido. Porque é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos dá fôlego, é Ele quem nos dá habilidade, é Ele quem nos dá sabedoria, é Ele quem nos dá conhecimento. Sabe, tudo que nós temos vem dEle. A Bíblia diz que sem Ele, nada podemos fazer. Olha a história, Daniel, capítulo 4, para você entender de maneira ainda mais clara. Daniel capítulo 4, eu vou dar uma resumida para a gente não ler o texto todo, embora ele seja muito interessante. Eu vou ler, se tem tempo ainda eu vou ler. Daniel 4, o rei Nabucodonosor, que está escrevendo aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho uma satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Olha só, Nabucodonosor está falando, está glorificando a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dele. Ele está vivendo um momento maravilhoso. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado, e aqui eu quero resumir o sonho para a gente ganhar tempo. Olha só, ele estava vivendo um tempo de prosperidade, ele estava vivendo o melhor tempo com Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus. E aí ele tem um sonho, e nesse sonho, ele via uma árvore que crescia muito e se tornava muito forte. E ele vê também ali um anjo que desce e dá uma ordem para que a árvore seja cortada e fique apenas a raiz. E ele chama os sábios para interpretarem o sonho, e ninguém interpreta, ele chama Daniel, e Daniel chega para ele e diz: ó rei, eu não tenho uma notícia muito boa para você não. Porque na cabeça de Nabucodonosor, aquilo que ele estava vendo, pela situação que ele vivia, era como se Deus estivesse dizendo: olha, vou arrancar todos os teus inimigos, vou cortar todos. E Daniel chega e diz: olha, a árvore que você viu, que cresceu muito, que se tornou muito forte, é você. E o anjo que desceu é o decreto de Deus que há contra você. Aí olha só a sequência do texto. Então Daniel, deixa eu pegar aqui. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves dos céus nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E aí ele dá a interpretação, ele diz: é você. E o anjo que vem diz: vem um decreto que você vai ser cortado, que você vai perder o reinado, você vai morar com os animais, você vai comer capim, você vai perder o reinado. Ele diz: a ordem para deixar o toco da árvore com as raízes, não, aqui antes, 25, tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que, diga comigo, até que. Diga de novo, até que. Até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem Ele quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando
quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continue a viver em paz. Então a notícia que Daniel traz é de que a árvore que ele viu, a árvore que seria arrancada seria ele. E aí vem a promessa: o reino seria devolvido a ele, até que ele reconhecesse quem era o Senhor da vida dele, porque ele tinha esquecido. Só que depois que Daniel interpreta o sonho para ele não dá crédito. Ele continua a viver. Lembra que no final Daniel diz assim: olha, um conselho eu dou para você: se arrependa, confesse os teus pecados, abandona, reconheça quem é o Senhor. Mas ele continua vivendo da mesma maneira. Um ano depois, olha o que acontece, olha o que ele faz. A partir do versículo 29. 12 meses depois de acontecer tudo que Daniel falou que ia acontecer, dele estar comendo capim, ter perdido o reinado, estar morando com os animais, 12 meses depois dele ter interpretado o sonho, olha o que o rei fez. Quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, versículo 29, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Daniel tinha revelado para ele o sonho, e um ano depois ele está lá no palácio, no terraço do palácio. Ele olha para a cidade, e a Bíblia, nova tradução, na linguagem do pastor Marquinhos, diz o seguinte: ele olha e diz: eu sou ou não sou o cara? O orgulho e a soberba entram no coração. E ele tinha feito, era um grande feito. Era um feito que não tinha precedente histórico, o que ele tinha construído. Porém, o que Deus não queria era que ele esquecesse de quem tinha colocado ele lá, de quem tinha capacitado a ele. Lembra que o começo do texto que nós lemos, ele está dando glória a Deus, ele está glorificando a Deus, ele está dizendo que está próspero no palácio, graças a Deus. Agora, um ano depois, ele está dizendo assim: não é essa Babilônia que eu construí, o meu reino, sabe, eu edifiquei. Ele tira Deus completamente da cena. Ele tira Deus completamente de cena. Ele simplesmente está dizendo: eu fiz. Porém, ele não poderia ter esquecido de quem o havia colocado naquele lugar e permitido vivenciar tudo aquilo que ele estava vivendo. E aí acontece exatamente como Daniel disse para ele que iria acontecer. Agora, o juízo seria permanente? O decreto que veio sobre ele era permanente? Sim ou não? Não. O texto, versículo 32 diz: você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens, comerá capim com os bois, passarão 7 tempos, até que... Então, qual era o limite do decreto? Qual era o limite da consequência? Era até o momento em que ele reconhecesse novamente que era Deus que o estava prosperando, que ele reconhecesse novamente que tudo aquilo que ele estava vendo ali era obra das mãos de Deus e não dele. Até o momento em que ele deixasse o orgulho de lado. Sabe, em outras palavras, ele diz assim: só restituirei você ao trono quando você aprender a lição. Até que você reconheça que é o céu que domina, é a expressão que o texto usa. Até que você reconheça que todo o poder vem de lá. Até que você reconheça que Ele é o único digno de toda honra. Até que você volte a glorificar Ele por tudo que você faz. Enquanto isso não acontecer, você vai ficar aí comendo capim e morando com os animais. E eu acho fantástico a verdade que esse texto nos traz. O mesmo Deus que levanta é o mesmo Deus que abate, mas também é o mesmo Deus que restaura.
É o mesmo Deus. O mesmo Deus que deu todas as conquistas para ele, que começamos o texto lendo, ele dizendo que estava próspero no seu palácio, glorificando a Deus, reconhecendo que era Deus. É o mesmo Deus que coloca ele morando com os animais, comendo capim, mas também é o mesmo Deus. Olha o que o texto vai dizer que ele faz no final. Agora aqui, ao fim daquele período, versículo 34, ao fim daquele período, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento voltou-me o entendimento. Isso aqui é a mesma experiência que o filho pródigo tem, que a Bíblia diz, caindo em si, quando ele está lá, comendo com os porcos, depois de ter tomado uma decisão errada, feito uma escolha errada, a Bíblia diz, caindo em si. Aqui no caso ele diz, voltou-me o entendimento. É como se ele dissesse assim, a ficha caiu. Eu sei o que eu fiz. E olha o que Deus faz quando ele cai em si. Quando volta o entendimento. É tipo assim, ele está dizendo, cara, eu perdi a cabeça. Onde é que eu estava com a cabeça que eu deixei de reconhecer que tudo era de Deus? Onde é que eu estava com a cabeça quando eu passei a achar que era sobre mim? Naquele momento voltou meu entendimento. E eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. E minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo. Aleluia. Nabucodonosor está dizendo, ei, Deus ter me mandado para o meio dos animais comer capim foi a coisa mais certa que ele poderia fazer. Depois de ter passado pelo que ele passou, ele diz, tudo que Deus faz é certo, porque se Deus não leva para aquele campo, ele jamais tinha caído em si, seu entendimento jamais teria voltado, e ele jamais poderia ter tido a sua intimidade com Deus restaurada. Ele diz, tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Coloca o texto, coloca esse versículo 37 aqui para nós. Daniel 4:37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico. Agora quando? Depois que o entendimento dele volta. Exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. O mesmo Deus que prospera é o mesmo Deus que abate e é o mesmo Deus que restaura. Só que quando Deus restaura, Deus não restaura a mesma coisa. Ele diz que a minha grandeza veio a ser ainda maior. Aleluia. Por quê? Porque o coração dele agora é outro. O coração dele agora é outro, querido. Tem hora que a gente pensa que Deus é do contra, né? Porque a Bíblia vai dizer que os humilhados, não, a Bíblia vai dizer que aquele que quer crescer, ele abate. O que não quer, ele levanta. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Mas quando a gente olha especificamente para esse texto, a gente percebe que, por que ele abate quem quer se levantar? E ele levanta aquele que não quer? Não é por implicância, como diria minha mãe, né? Não é porque Deus é do contra, não. É por cuidado, é por zelo, é por proteção para conosco. Sabe, porque Deus, ele tem
problema com os nossos erros. Ele não tem problema conosco. Ele tem problema com as nossas atitudes. A partir do momento que as nossas atitudes mudam, o problema de Deus conosco acabou. É por isso que ele diz, até que você mude, até que você volte a ser quem você era antes, até que você volte a ser humilde, você vai ficar lá no campo. Na hora que o entendimento dele volta, a Bíblia diz que Deus restaura. E aí, quem anseia a própria exaltação, por que precisa ser abatido? Porque senão as coisas vão ficar muito pior. É por isso que ele abate quem se exalta e exalta quem se humilha. Porque quem deseja a sua própria exaltação, depois que você se exalta, que exalta a si mesmo, o próximo passo é a queda. O próximo passo é a queda. Então vai ficar pior as coisas. É para nos proteger. Sabe, já quem está na posição de humildade, pode chegar no destino que Deus preparou para ele, pode viver tudo aquilo que Deus preparou para ele, que tudo que Deus deseja para ele, sem o perigo de confundir a graça de Deus, o favor imerecido, com a sua habilidade própria. Quem tem um coração humilde, quem tem essa característica, ele não corre o risco de, na hora que Deus colocar, onde Deus preparou, ele ter a atitude que o rei teve, de achar que foi ele que fez, pelas suas próprias forças. Se nós reconhecemos que dependemos da graça de Deus, o único caminho para a gente continuar contando com o favor de Deus é o caminho da humildade. Porque, raciocina aqui comigo, se eu entendo que eu sou refém, escravo da graça de Deus, do favor de Deus sobre a minha vida, e a Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes, só tem uma maneira de eu continuar vivendo tudo aquilo que Deus tem para mim, de Deus continuar fazendo tudo aquilo que Ele começou, é se eu me manter no caminho da humildade. É a única maneira. E é aí onde muitos de nós erramos, porque a gente até começa bem, mas quando vem os resultados, quando vem as conquistas, a gente começa a esquecer de quem nos colocou onde a gente está, a gente começa a esquecer de quem nos deu o que a gente tem, a gente começa a esquecer de quem a gente era, onde a gente estava, a gente começa a esquecer quem nos tirou lá da lama do pecado. E aí, o próximo passo, a Bíblia já diz, é a queda. Agora deixa eu te falar uma coisa, humildade não é inferioridade, muito menos mediocridade nem autodepreciação. Porque tem gente que confunde humildade com autodepreciação. Ai não, eu não sei nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sei fazer nada. Isso não é humildade e isso não glorifica a Deus. Isso não agrada a Deus. Porque quando você diz que você não é nada, você está dizendo que Deus criou alguém sem capacidade nenhuma para fazer nada. Que Deus é esse? Quando você diz que você não pode fazer nada, é porque você está negando o poder e a autoridade que tem de Deus sobre a sua vida. E muita gente confunde humildade com autodepreciação. Autodepreciação não glorifica o nome de Deus. Então nós não devemos pensar além e nem aquém do que nós somos. Paulo disse que nós temos que ter um pensamento equilibrado ao nosso respeito. Agora, a única maneira que nós temos de nos mantermos no nível de dependência total dele no nosso íntimo. E eu estava achando interessante essa música nova que os meninos cantaram, que fala, né, que a gente pede perdão por não depender dele. E às vezes a gente diz que depende dele, mas não depende. A gente diz que confia, mas não confia. E a humildade não é uma atitude externa, é quando no teu íntimo você reconhece que se não for Ele, nada pode acontecer. Mas também você reconhece que se Ele estiver com você, você pode todas as coisas.
Porque se Ele está com você e você diz que não pode, você está dizendo que Ele não pode, que Ele não é capaz. A sua incredulidade te impede dele fazer. Mas se você acha que pode fazer sem Ele, aí é o teu orgulho que está te impedindo, que faz com que Deus resista a você e tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Agora, isso não acontece de maneira automática na vida cristã. Por quê, pastor? Porque a nossa natureza humana, ela é orgulhosa. Todos nós, uns mais, outros menos. A nossa natureza humana, ela é orgulhosa. E só tem uma maneira da gente não fazer como Nabucodonosor, não correr o risco de, depois de Deus ter nos prosperado, ter nos abençoado, a gente esquecer que foi Ele. É se nós mantivermos uma vida de intimidade, conhecendo o nosso Deus, porque todas as vezes que você olhar para Deus, você lembra quem você é. Lembra da primeira mensagem? Quando você olha para Deus, você sabe quem você é. Sabe por que a gente começa a se achar? É porque a gente está se comparando com as outras pessoas e não com Deus. É porque a gente está tendo mais intimidade com pessoas do que com Deus. Porque quando a gente tem intimidade com Ele, a nível de conhecê-lo verdadeiramente, quanto mais eu conheço e sei que Ele é poderoso, mais eu conheço e sei que eu não sou nada sem Ele. Agora, a nossa vida distante dEle faz com que a gente comece a se sentir. E aí o próximo passo é a queda.